Doutor, vamos começar aí por essa data que é já tradicional, né? O calendário, né? Tem o Dia Internacional das Mulheres, dia importante para a gente fazer a pergunta. Quem é o vilão que mais mata as mulheres? É o câncer da mama ou de mama ou as doenças do coração? Olha, Marvel, o Dia Internacional das Mulheres é um dia muito importante na luta pelos direitos civis das mulheres, né? Muitas mulheres ficaram pelo caminho, muitas mulheres pereceram, muitas mulheres morreram nessa luta, né? Ou seja, para conseguir o que todas as mulheres no século XXI têm: direito de votar, direito de ter emprego digno, direito de criar seus filhos, direitos universais. Na verdade, isso não existia, não foi uma concessão do sistema patriarcal que existia na época, foi uma grande luta. E muitas mulheres, principalmente sindicalistas, muitas mulheres operárias, perderam a vida neste período por conta dessa visão enviesada da sociedade. E por conta disso, no mês de março, é consagrado essas grandes lutas, né, que igualaram os direitos universais das mulheres aos direitos universais de todas as pessoas, de todos os homens. Somos seres humanos únicos, unos, ou seja, não há diferenciação de direitos entre homens e entre mulheres, e assim por diante. Então, na verdade, de uma maneira geral, não é só no Brasil, Marvel, mas no mundo todo, nós, digamos assim, temos uma visão, inclusive nós não, as mulheres também. Segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se você perguntar das mulheres de que acham que provavelmente elas vão morrer, vão perecer, vão perder a vida, elas afirmam peremptoriamente que vão perder a vida por conta de câncer de mama. Por conta de quê? De uma grande propaganda que é feita na imprensa e tudo mais. E a imprensa tem um papel fundamental na educação das pessoas. Esses temas não são tratados, por exemplo, Marvel, nas escolas. Então, esses temas são tratados muitas vezes enviesadamente na grande imprensa ou na internet. E muitos desses conceitos são conceitos equivocados. Então, ao perguntar, por exemplo, de que morreriam, as mulheres responderam que deveriam morrer, com certeza absoluta, 65% achavam que morrer de câncer. E apenas 15% achariam que morrer das doenças cardíacas. Veja o que aconteceu na prática, o que acontece na realidade. Na verdade, Mávio Alves, 54% de todas as mulheres brasileiras morrem de doença de coração. 50 Mais da metade, e de 4%, 4. segundo dados oficiais do DataSUS, que é a empresa que compila os dados de mortalidade através do sistema de mortalidade conhecido como SIM. 54% das mulheres no Brasil morrem de doenças cardiovasculares e apenas 14% vão morrer, por exemplo, de câncer de mama. Então, isso é devido a quê? Primeiro, esses dados são dados que com tendência de aumentarem. Por quê? Porque a prevenção do câncer de mama cada dia se aperfeiçoa mais. Cada dia se faz diagnóstico mais precoce, cada dia o tratamento é muito mais rápido. Cada dia esse tratamento faz danos colaterais a outros órgãos, ou seja, bem menores do que tínhamos as quimioterapias há 20, 30 anos atrás. Ou seja, o tratamento do câncer de mama, tanto o diagnóstico, a prevenção, tem melhorado demais. Agora, e por que a curva de mortalidade das mulheres no país, mais de 50%, 54% para ser mais preciso, continua aumentando? Bom, vamos colocar alguns fatores fundamentais. Primeiro, essa visão de que as mulheres vão só morrer de câncer, né? Essa visão é enviesada, visão é equivocada. Por conta disso, não se desencadeiam campanhas maciças e massivas, tanto na internet como na grande imprensa ou na própria saúde. Ou seja, nós temos uma capilaridade muito grande, nós temos uma quantidade de programas de saúde da família, de pós-saúde, muito maior do que qualquer país, em qualquer parte do mundo. Então, a capilaridade do Brasil é muito grande. Mas esse tema não é tocado. O tema tocado é sempre evitar câncer de mama, câncer de colo de útero e mais nada. Bom, segunda coisa, a questão da biologia. As mulheres, elas têm filhos, elas têm gravidez, diferente dos homens. E a gravidez, muitas vezes, antecipam doenças em 20, 30 anos. Vou dar um exemplo a você. Digamos que uma mulher ela tenha
pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, durante a gravidez, ela desenvolve, por exemplo, hipertensão arterial e outras, albuminúria, sai proteína pela urina, a pressão aumenta. Muitas dessas mulheres que vão ter transitoriamente durante a gravidez, transitório, durante a gravidez, quando o feto é expulso durante o parto, é como se o feto tivesse uma forma de ser o responsável por aquilo. Quando ele sai, desaparecem os sintomas. A mulher muitas vezes deixa de ter convulsão, a eclâmpsia, por exemplo, pode dar convulsão, lesões hepáticas, lesões cardíacas. Então, uma parte dessas mulheres vão ficar hipertensas logo cedo, ou seja, vão antecipar em 20, 30 anos, já que a hipertensão arterial é uma doença crônica e degenerativa, com uma entrância, com a penetrância, por exemplo, uma penetrância hereditária. Essas mulheres deveriam ficar hipertensas aos 50 anos de idade, elas vão ficar aos 20, aos 22, aos 25. Então vão antecipar 30 anos. E 30 anos de uma doença crônica e degenerativa pode lesionar os rins, porque a hipertensão lesiona inicialmente os rins, os olhos, depois vai para o cérebro, coração e tudo mais. Então veja, é a primeira coisa. Segunda coisa, as mulheres usam remédios que os homens não usam. Por exemplo, as mulheres usam anticoncepcionais frequentemente. E os anticoncepcionais aumentam um pouco a possibilidade de você ter doença cardiológica, ter hipertensão arterial, de ter trombose venosa profunda, de ter embolia pulmonar e assim por diante. Então, é uma condição as mulheres têm uma coisa chamada menopausa. Ela tem hormônios, os estrógenos, que são chamados hormônios femininos, eles têm uma proteção natural do coração, que os homens não têm. Aí, nesse caso, quando chega ali 50 anos, 48 a 55 anos de idade, os ovários deixam de funcionar e era num período chamado menopausa. Na menopausa, você perde essa garantia que de uma maneira geral, a natureza lhe deu de ter menos doenças aí. E aí começa a ter muito mais doenças. Então, esses fatores gerais, ou seja, desinformação, e essas condições da biologia da mulher fazem com que as mulheres tenham bastante. Então, na menopausa, as mulheres vão ter várias doenças em alto grau, né? Outro dado importante nessa pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que, por exemplo, as mulheres levam os homens aos postos de saúde, porque os homens não gostam de médico, levam suas crianças desde cedo, mas, olha, 60% das mulheres na pesquisa que levavam os seus maridos, que levavam os seus filhos aos postos de saúde, 60% não sabia sequer os níveis de colesterol. Tem que lembrar, gente, na maior pesquisa feita no mundo todo, produzida e paga pelo governo americano, mostrou que um dos maiores fatores de risco que nós temos para morte cardiovascular é o colesterol aumentado, o colesterol ruim aumentado, o LDL aumentado. Ora, 60% não sabe nem qual é o seu colesterol e assim por diante. Então, juntando tudo isso, faz com que nós tenhamos esse verdadeiro absurdo de chegar no século XXI com uma proporção desse tipo de 54% para doença cardiovascular, as mortes de mulheres, né, compiladas nos atestados de óbitos, né, do Brasil inteiro, e apenas 14%, apenas não, porque 14% é um número muito grande para o câncer de maneira geral. Então, nesse caso, o que se propõe aí é inverter isso aí, ou seja, dar tanta ênfase ou mais ênfase às doenças do coração, porque majoritariamente elas respondem, você imagina, são milhares de doenças e apenas um grupo de doenças ser responsável por mais da metade de todas as mortes de um sexo, né? Ou seja, do sexo feminino e assim por diante. Então, é fundamental que a gente saiba disso, que divulgue isso aí e que também nos postos de saúde a gente mude essa matriz preventivista para que as mulheres se beneficiem e aumente a sua longevidade. Olha, doutor Dilson, tem outro assunto também que tem a ver com mulheres e homens, que é o vírus do Covid, que tem aí mutações, e nesses últimos meses apareceu essa cepa da Amazônia, né, que tem se espalhado aí Brasil e mundo afora. Será que essa segunda onda tem a ver com essa cepa lá da Amazônia, doutor Dilson? Olha, as segundas ondas desse tipo de vírus já eram previstas desde setembro do ano passado, quando nós chegamos a abaixo de 400 mortes por dia, né? Eram previstas por quê? Porque as medidas contra uma pandemia, elas têm que ser definitivas.
Naquela época, nós tínhamos leitos de UTI no Brasil todo em torno de 13 mil leitos. 13 mil leitos. Ou seja, lembrar, gente, que leitos só de UTI pagas pelo SUS. O Brasil tem mais de 50 mil leitos da rede pública e da rede privada. Mas para a UTI nós tínhamos 13. 13 mil leitos pagos pelo governo federal, a mais pelo governo, fora a rede que existia, né? Houve um incremento, todo mundo se lembra, aqueles hospitais de Madeira, aqueles escândalos que houveram, ou seja, Rio de Janeiro prometeu 9 hospitais, só fez um do Maracanã e outro em Nova Iguaçu. Todo mundo se lembra daquilo ali. Só que os leitos começaram, ele tinha um processo de contratualização que ia até dezembro, então foram absolutamente fechados em todo canto, entendeu? O que aconteceu? A pandemia gostou desse recuo tático e aumentou bastante. Então, primeiro foi reduzido os leitos para 7 mil leitos e agora nós temos 3 mil e poucos leitos credenciados pelo governo federal. Porque, lembra, gente, que o Sistema Único de Saúde tem credenciamento de leitos que é feito pelo governo federal, mas os estados já tinham credenciamentos de milhares de leitos. Os estados e os municípios também, que têm grandes leitos, principalmente as capitais. Mas hoje nós só temos 3 mil e poucos leitos. E algumas cidades, algumas capitais e alguns estados entraram na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, para conseguir que a União Federal pagasse novos leitos aí, como a Bahia, o Distrito Federal e assim por diante. Então, todos esses estados reduziram seus leitos. Então, quando você diz assim, olha, o Distrito Federal está com 100% de capacidade ocupada de Covid, é porque é o seguinte, mais de 700 leitos foram fechados. Então, você tinha quantos leitos? Tinha 1.000 leitos. Fechou 700, ficou só com 300. Então, a sua capacidade, a qualquer tempo, ela iria chegar a 100%, teria uma vióvel. Então, houve uma queda mas bastante grande. Além do mais, o vírus, com o tempo, ele foi mudando. Ele é mutagênico. Ele já se descreveu mais de 4 mil mutações. Então, essas cepas novas, o que elas têm de diferente? Elas têm uma carga viral maior, ou seja, a quantidade de vírus que entra numa pessoa na infecção é muitas vezes maior. No caso, a Fundação Oswaldo Cruz do Brasil, né, a famosa Fiocruz do Rio de Janeiro, mostrou que essa cepa amazônica, por exemplo, ela aumentou em 10 vezes a viremia do corpo. Ou seja, uma pessoa que recebia 1.000 vírus na primeira onda da Covid-19, do SARS-CoV-2, agora, nesse momento, está recebendo nada mais nada menos que 10 mil vírus. Nossa. Ou seja, 10 vezes mais. Ou seja, então ela ficou muito mais grave, né? Porque o sistema imunológico vai ter que destruir uma quantidade de vírus que é 10 vezes maior e o sistema imunológico não melhorou 1000%, não melhorou 10 vezes mais. Então, nesse caso, nós vamos ter uma letalidade maior. Segundo, isso faz com que o vírus se espalhe mais. Então, e olha que o vírus não está em todos os casos ainda. O vírus já temos vários estados que o mapa genômico mostrou que ele ia sair do Amazonas, outros países também, como o Japão. Nós exportamos 4 casos para o Japão. Nós temos outras cepas também, a cepa da África do Sul, temos a cepa também altamente infectante, aumenta 70% a infectividade, que é a inglesa. Então, esse pool de mudanças do vírus vai fazer com que essa segunda onda vai ser muito pior. Ora, nós estamos no começo de março, nós temos vários estados em colapso. Ou seja, colapso é quando você oferece para a população e já tem mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Ou seja, esses 10% é para pacientes eventuais, graves. Você deveria ter, na pior das hipóteses, entre 60% e 70%. Então, nós temos vários estados em colapso completo, não tem mais leitos nenhum. E temos vários estados entrando também em colapso, aí, no Nordeste, principalmente, e no sul do país. E, obviamente, também no Norte, também no Amazonas, principalmente, e Pará. Então, essa segunda onda vai ser muito pior, porque nós desativamos leitos, Mávio Alves. A única coisa diferente da primeira onda é que o tratamento da Covid, dos casos graves, está um pouco melhor. Os médicos aprenderam mais. Então, tem várias tecnologias, apesar de não ter tratamento específico, mas nós temos tratamento de danos. Os tratamentos
de danos renais, os hemodiálise precoce, o tratamento de intubação precoce, o tratamento para trombose. Esses pacientes morrem muito de trombose pulmonar, trombose cardíaca, ou seja, o paciente ele tem uma síndrome que faz com que há uma hipercoagulabilidade, ou seja, o sangue coagula com facilidade. Tanto ele pode coagular numa artéria cardíaca, dando um infarto no miocárdio, como ele pode pegar o músculo cardíaco, a parte pulmonar, a parte hepática, ou seja, e assim por diante. Então, nesse caso em particular, imaginamos que a partir desse mês vai ser bem pior. Você veja que nos últimos 2 dias nós superamos todos os recordes da primeira fase da epidemia. E só que nós estamos passando agora uma fase difícil. A economia está destroçada, as pessoas não têm mais paciência de fazerem as suas partes, ou seja, as pessoas se aglomeram, fazem festas e tudo mais, e algumas coisas que nós perdemos bastante dinheiro e tempo. Uma das coisas que nós perdemos bastante dinheiro e tempo foi o quê? Fazer medidas que tinham ou pouca ou nenhuma eficácia. Vou citar apenas uma delas aqui, que é importante para a população. No começo da pandemia, em 2020, nós gastamos milhões ou bilhões de reais fazendo coisas abobalhadas, entendeu? Primeiro, e que serviria também para desviar muito dinheiro. Lavar a cidade, o cara sanitizar a cidade. Dizem aí, o Tribunal de Contas estava averiguando que o cara às vezes botava num caminhão água só e dizia que estava botando um produto químico. Essas coisas não têm valor nenhum para a medicina, cara. Ou seja, gastaram milhões de reais com essas sanitizações, lavando pneu de carro e tudo mais. Porque esse vírus, a principal via de entrada dele é nessas gotículas de Flagler, ou seja, quando a gente fala, sai pequenas e grandes gotículas de Flagler, ou seja, essa baba, esse cuspo que a gente, quando fala, a gente não vê, mas se você pegar com técnicas especiais de iluminação, você dá para ver centenas de gotículas saem no rosto da pessoa. Não estou falando daquela pessoa que fala babando, não, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala me cuspindo o tempo todo. Fulano fala cuspindo. Tem que armar um guarda-chuva. Entendeu? Eu coloco, além da máscara, uma mão aqui na frente. Eu estou falando da coisa natural. Não estou nem falando do beijo de língua, estou falando da coisa natural. Ou seja, essas medidas, entendeu? Nós gastamos muito tempo e dinheiro com elas. Em vez de continuarmos fornecendo à população máscaras com dupla ou tripla camada, que é importante, uma máscara com dupla ou tripla camada, tipo N95, ela já tira 95% da possibilidade de eu contrair e dessas gotículas me infectarem. Aí a gente perde muito tempo, eu perdi tempo lavando, passava 2, 3 horas lavando embalagem de verdura, etc. Isso aí é a possibilidade, até pode ter partículas dos vírus, mas não são viáveis, ou seja, a quantidade ali é viável, está provado as grandes agências como o FDA americano, como a agência europeia, que essa via não é importante. A via importante e fundamental é a respiratória. E nós gastamos muito dinheiro com isso aí, entendeu? Então, o que é que deveria se gastar ali? Comprar máscara para a população, colocar os servidores na rua com multas pesadas para quem não está usando máscara, entendeu? Principalmente em espaços públicos. E outros erros grandes foi também assim, por exemplo, impedindo, no lockdown inicial, a gente pedia do cara ir para praia, para parque. A possibilidade de você pegar num parque longe de uma pessoa é pequeno. O grande problema nosso é a microaglomeração, ou seja, aglomerar em bares, porque ali a música está alta, eu falo alto, e quanto mais alto eu falo, mais gotícula de cuspe, de Flagler sai da minha boca, aí, ou seja, bares, restaurantes e tudo mais. Então, infelizmente, o governo deveria o quê? Deveria ter um programa grandioso para proteger essa parte da economia, que sempre aglomera, entendeu? Você veja, do mesmo jeito, shows também. Quantos artistas dependem disso aí? Milhões de artistas, músicos dependem disso aí, entendeu? E deixar a parte da economia que não aglomera, que você pode controlar, funcionando. Outra coisa que é importante é essa questão da aferição da temperatura por termômetro digital e por termômetros, aqueles monitores térmicos que existem. Aquilo ali é só mesmo é chamada parte cosmética, não tem valor nenhum. Primeiro, se fosse o vírus ebola da África, porque o vírus ebola, toda vez que você tem febre alta de 40 graus, você está transmitindo.
Mas essa doença que grande parte das pessoas não tem febre. Transmite sem sintoma Ou seja, algum, transmite né? sem sintomas. Segundo, se você tem muita febre, tosse, quem já viu um paciente que tem, por exemplo, Covid, pulmonar, cardiovascular, ele está tão depauperado, gente, que mal consegue andar, ele vai fazer o que em shopping center? Então aquilo ali só faz gastar dinheiro, não tem valor nenhum. Tanto é que os guardas podem gravar com o celular, os guardas nem olham mais. Segunda coisa que é importante, a temperatura dali do shopping, a temperatura do shopping center, de qualquer local, é em torno de 20 graus. E ali a temperatura de 20... Aí o cara diz assim, doutor, sua temperatura deu 34. Eu digo, me deu um caixão de defunto, porque eu estou morto. Ou seja, eu estou com hipotermia, gente. Porque, na verdade, ele está baixando a temperatura por conta da temperatura ambiente. Então, aquilo ali é só para gastar dinheiro, entendeu? Mais nada, que não tem valor nenhum científico, entendeu? Ou seja, ele dá uma falsa proteção para aquilo ali. Dá uma falsa proteção, entendeu? Ou seja, a mesma coisa... Não é essa a intenção, não, doutor? Eu acho que é exatamente dizer assim, porque muitas coisas tem a parte cosmética, ou seja, o cara vai fazer uma parte cosmética teatral, chama-se o teatro da pandemia. Eu vou fazer... Para você se sentir seguro lá. Vou pegar um carro, vou lavar a rua, lavar para quê, querido? O vírus, partícula de vírus, não vai sobreviver nessa temperatura. E se sobreviver a quantidade de vírus que... Olha, se a Fundação Oswaldo Cruz está dizendo que o vírus, pela natureza dele, via respiratória, entra 10 vezes mais, 1000% a mais do que entrava na primeira fase de 2020, entendeu? Agora você vai pegar partículas de vírus. A China, por exemplo, chegou a proibir a importação de carne de frango porque num pacote encontrou genoma de vírus, encontrou DNA de vírus. Gente, DNA não vai produzir nada, entendeu? Isso aí é só retaliação comercial e mais nada. Ou seja, muitas dessas coisas são folclóricas, são teatrais e só servem mesmo para quê? Para deseducar a população. Você tem que, na verdade, usar sua máscara praticamente o tempo todo. Agora, lavar a mão é importante, né? Lavar a mão é importante, não só para essa doença, mas para outras doenças. Porque, veja, eu estou aqui numa bancada de mármore sanitizada, mas ao sair daqui eu vou lavar a mão, porque eu não vou colocar a mão na minha boca, nos meus olhos, em nenhuma mucosa, depois que eu toquei em nenhuma superfície. Aí tudo bem. Porque aí é o seguinte, nós sabemos que o álcool, por exemplo, a 70 graus, ele é capaz de matar o vírus, esse vírus e outros vírus também. Além do mais, é uma medida sanitária importante para outras doenças também, para hepatite tipo A e outras doenças que você pode também pegar pela via oral, oral fecal. Se aqui tiver, por exemplo, aqui o vírus da hepatite A, eu posso pegá-lo também, e assim por diante. Então, essas coisas, Marvel, que dificultam as coisas, porque, de uma maneira geral, quando se vai a público, a gente vai teatralizar. E aí, geralmente, o que é que acontece? As grandes redes de televisão, elas contratam infectologistas, epidemiologistas, para dizer apenas e tão somente o que o gado dela, o gado que ouve, quer ouvir. Não, você tem que discutir a ciência, gente. Tem que discutir a evidência científica, entendeu? Você tem que fazer com que a população pense, com que a população tome medidas. Não fazer coisas cosméticas, teatrais, que não valem nada, gasta-se muito dinheiro com isso aí, entendeu? E assim por diante. E não se gasta. Eu pergunto, o cara vai lá, bota lá um jato lá, lavando o carro no meu pneu. Quantas vezes ele mandou para a população mais pobre que se aglomera e não tem condições de comprar máscara profissional, máscara para essa população? E quanto é que é uma máscara comprada aos milhares? Hoje custa centavos. Ou seja, o camarada não investe no essencial, mas investe no cosmético. E gasta-se muito dinheiro. Ou seja, na primeira fase, foram bilhões e bilhões e bilhões que entraram em município, mais de 5 mil municípios do Brasil e dos 27 estados. Respiradores comprados a mais de R$200 mil. 200 mil reais que não chegou nem a ser usado. Hoje, por exemplo, nós temos uma quantidade de respirador muito grande. Aí o cara botava uma loja de vinho, comprava, por exemplo, como o caso do Amazonas, comprava um respirador de 28 mil por 280, 1000% de... E hoje está todo aí nas barras da justiça, governadores perdendo cargo como Rio de Janeiro e assim por diante. Ou seja, as pessoas se aproveitam de uma doença gravíssima dessa, que nós imaginávamos em setembro, se continuássemos as restrições, que no começo desse ano a gente estaria com a economia já pronta para ser liberada, com a vacinação de pelo menos 30%, 40% da população até o mês de março. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por conta de problemas estruturais, ou seja, problemas que são das pessoas. Então, nós temos que fazer a nossa meia-culpa, problemas que são dos municípios, entendeu?
e problemas que são dos estados e da União Federal. Todos têm problema, ou seja, não posso culpar ninguém. Eu tenho que fazer a meia-culpa em nome do povo. Os municípios têm as suas culpas porque precisam, digamos assim, usar seus recursos humanos, porque financeiro não tem, para melhorar essa estrutura, entendeu? Os estados também, essa questão de comprar superfaturado e tudo mais, fechar os leitos fundamentais quando a epidemia estava subindo, estava em ascensão. E agora tem que fazer tudo de novo, ou seja, contratar novos médicos, construir hospitais de lata, esses hospitais de madeira e assim por diante. Então, nesse caso, os próximos 2 meses vão ser muito, muito mais difíceis do que toda a epidemia do ano de 2020. Então, quem viver verá. Não é terrorismo, gente. Nós temos que preparar nossas armaduras. Nossas armaduras nossa máscarazinha, inclusive dentro do nível domiciliar. Se você tem filhos que trabalham, jovens, que trabalham fora, exija que ele fique em casa de máscara, e você também de máscara, tá certo? Porque a quantidade de viremia nesse momento, para um adulto, é 10 vezes maior. E só para caber esse tema aqui, pensar, você veja que o sistema de defesa de uma criança é muito melhor do que de um adulto. Na Inglaterra, por exemplo, tivemos uma criança que ela chegou a ter 51 mil vezes mais vírus do que a média da população. E ela sobreviveu. 51 mil vezes, entendeu? Aqui no Brasil nós estamos apenas com 10 vezes apenas em adultos, tá bom? Então, nesse caso, nós precisamos fazer as medidas que sempre, sem terrorismo, ou seja, usar máscara o tempo todo, tá certo? Limpar as mãos toda vez que tocar as superfícies suspeitas, tá bom? Uhum. Se os filhos são jovens, trabalham, eles devem ter todos os cuidados, porque eles vão trazer o vírus para casa, lembrando que mais de 60% de quem adoece não sai de casa, ou seja, quem vai trazer são os jovens, são os trabalhadores, são as pessoas que vão para a rua e assim por diante. E lembrar o seguinte, tanto faz uma microaglomeração, ou seja, 10 pessoas de uma família. Nós tivemos uma família aqui em Palmares, perdemos 2 irmãs aqui, que se aglomeraram entre si só, não foi com outras pessoas. E aí o seguinte, um deles devia estar contaminado, contaminou todos e perdemos 2 pessoas queridas com uma aglomeração pequena. Tanto faz uma grande quanto uma pequena. Portanto, temos que fazer o possível e o impossível para atravessarmos o mês de março e o mês de abril e sobrevivemos a essa pandemia. Doutor Dilson, vamos fazer mais uma pergunta aí que eu acho que é importante a gente ainda falando aí sobre uma piora dessa pandemia, né, que está voltando práticas como sanitização da rua, veículo, calçado, que o senhor falou, né? E aí a gente quer saber o seguinte, o governo manda fazer esses procedimentos, manda o povo ficar em casa, mas os ônibus, o transporte coletivo, as vans do transporte alternativo, o próprio ônibus, né, de linha e tal, não tem como manter distanciamento. E aí, qual é a solução? É parar tudo mesmo? Olha, veja só, nós vamos ter um momento, não é agora, nesse momento, que vamos ter que fazer uma parada de tudo. E só se para tudo quando se para transporte coletivo. Não tem como você imaginar que numa pandemia, feito o que aconteceu na cidade de Wuhan, ou seja, onde começou o foco. Veja, uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, que é responsável por, acho que mais de 70% de algumas peças de veículo do mundo todo sair dali. Um distrito industrial muito importante. A China conseguiu, o que ela fez? Ela tinha uma área ali metropolitana da cidade de Wuhan de 40 milhões, 11 da cidade, mais 29 milhões dessa área metropolitana, ela fechou durante um período, tá certo? Mas o mais importante numa estratégia dessa é você ir atrás do contactante. O problema é o contactante. Ou seja, já era hora do governo federal, que é o gestor de tudo isso, conseguir com as grandes empresas que nós temos aqui no Brasil de telefonia, como rastrear os contactantes. Ou seja, e colocar, por exemplo, toda vez que você fizer um exame, a identidade de nossa hoje, você veja o Pix, por exemplo, esse negócio do Ministério da Economia, que você pode transferir dinheiro, é com o número de celular. Ou seja, o celular hoje é a sua identidade. Então, ele rastreia. Então, o que é que se faria? Todas as pessoas que fossem ao hospital, suspeitas ou não, que fizessem exames suspeitos, por exemplo, deveriam ser, de uma maneira geral, investigadas com esse softwarezinho. Dá para monitorar com esse? Dá para monitorar. A cidade de São Paulo dizia há pouco tempo quantas pessoas estavam em casa e não estavam. Por quê?
o meu número celular está ligado a uma antena e um código. Então, na verdade, se, por exemplo, eu coloco um software que o governo, claro que eu teria que aceitar, entendeu? De uma maneira geral, todo o meu trajeto é mapeado, inclusive as pessoas que eu tenho contato. Mávio trabalha na Rádio Cultura, tem um escritório lá na Avenida Coronel Pedro Paranhos, tem a casa dele ali na Coab 1. Então, aonde ele foi e com quem ele falou, tem como ver. Por exemplo, aí nesse caso aqui, por exemplo, aí o meu número está linkado com o seu, ele diria, olha, Mávio, nesse momento, fez um exame, não deu nem positivo nem negativo, porque não saiu, sai 7 dias. Mas veja só, ele teve contato com Dr. Dilson Assunção aqui, ó, e o celular está aqui, a 2 metros de distância. Isso. Nesse celular vai estar a minha vida em relação a essa pandemia. Se eu estou vacinado, se eu não estou vacinado, se eu tive, se eu não tive. Por exemplo, eu sou vacinado. Então, já seria um ponto positivo, porque eu estou vacinado, você ainda não está, e assim por diante. Mas Mávio está... Mas o Ricardo Alexandre ali não está, e o celular dele está perto da gente. Está perto, a 8 metros. Então, se Mávio confirmar, Ricardo Alexandre também é chamado também para ficar em isolamento. É isso que faz parte do mundo todo, porque a corrente do vírus, ela para quando você tira os contactantes da rua, né? Que basta entrar numa comunidade, numa família ou num baile, uma pessoa, você veja que o vírus não tinha essa virulência, essa capacidade de se multiplicar, de infectar tão grande no começo. Lembra daquela famosa festa da Bahia, da Gabriela Pugliese, né? Daquela influencer, que teve lá Preta Gil. Então veio um camarada do Rio de Janeiro, que tinha chegado lá da Europa, lá de São Paulo, e ele fez o exame. Então, quando ele fez o exame, ele automaticamente já estaria suspeito. Ele não poderia sair. Ou seja, a vigilância sanitária teria que bloqueá-lo. Chegasse no aeroporto, teria já lá no sistema que hoje você tem para criminoso, mas tem para gente também, para dizer, olha, você fez um exame, você é suspeito, então você volta para casa 14 dias. Aí ele foi para a festa. Aí ele deu um beijinho em Preta Gil, ele deu um beijinho na noiva, que era amiga dela. O que aconteceu? A grande pandemia do Ceará e da Bahia começou ali. Ou seja, dezenas de pessoas tiveram. Aí Preta Gil foi para São Paulo e cada um foi espalhando o vírus. Então, ou seja, de um caso desse, a pandemia se espalhou para 2 estados da Federação Brasileira. E assim por diante, entendeu? Então, nesse caso, Mávio Alves, essas medidas refinadas, elas são mais importantes do que você gastar dinheiro público com essas porcarias que a gente faz, entendeu? Só para dar... digamos assim, números, eu chegava lá em Caruaru, estava lá 8 barreiras sanitárias, o camarada de vez em quando pegava uma pessoa e a placa e passava, borrifava, sanitizava o pneu do camarada. Meu Deus do céu. Ou seja, ali não está nem interessado. Se você quer fazer barreira sanitária, você tem que, olha, não pode se locomover. Você não pode entrar de outro veículo. Você tem, quando a barreira é uma barreira que você, como as praias fazem, nem entra nem sai, não entra ônibus e assim por diante. Mas para você parar um ou outro, todo mundo enfadado ali, cumprindo tabela, entendeu? E mais nada. Aqui não tem valor nenhum. Agora, aqui gasta muito porque você tira. Cada barreira daquela tem 5 a 10 funcionários. Aí você tira 80, 100 pessoas que vão pensar Agora, doutor Dilson, isso foi porque o governo federal mandou dinheiro para as prefeituras e as prefeituras tinham que arrumar um jeito de gastar o dinheiro. Ou seja, jogaram fora. Jogaram dinheiro, não gastaram, não investiram, né? Pois não, doutor. Comprava máscara, meu filho, dava máscara dava ao povo, entendeu? Máscara é caro, gente. A máscara é cara. Se eu for comprar uma máscara, eu comprei uma máscara dessa de marca, o cara me cobrou R$70, entendeu? Eu nem usei aquela desgraça lá, porque eu fui ver lá que ela é só cosmética, entendeu? Eu vou usar a minha máscara cirúrgica mesmo, custa 30 centavos, entendeu? Que é muito mais eficiente. Doutor Dilson, nessa semana também em Recife, 2 irmãs foram internadas com uma urina mais escura que cor de Coca-Cola, né? O que é que pode ter acontecido aí nesses casos? Me interessa muito a vida das pessoas, a vida das pessoas públicas e a vida das pessoas que a gente pode aproximar a realidade delas com a realidade nossa, né? Então, eu quando vi essa manchete, aqui em Pernambuco, eu fiquei interessada, viu? E também pelo seguinte, pela imagem que foi colocada na reportagem da médica veterinária, né? Ela parecia uma deusa grega, ou seja,
ela num cavalo alazão Foi maravilhoso. muito bonito. Ou seja, chamou a atenção de uma pessoa jovem, né? Chamou a atenção de um que era uma médica, portanto se cuidava, etc e tal, e por ter ido para a UTI. E ela começou a urinar absolutamente pior do que café. Entendeu? Aí, resultado. E ela e a irmã dela ficaram muito, mas muito graves mesmo, inclusive. E que danado de doença é essa? O que é que nós fazemos? Nós médicos, gente, a nossa cabeça funciona feita a cabeça de um delegado de polícia. Quando há um crime, todo mundo é suspeito. Aí o delegado, de repente, diz, não, olha, fulano de tal foi que matou. Como é que você pode sair? Porque ele vai tirando os suspeitos, ele parte do todo, aí depois vai ver as relações das vítimas, ou seja, a vítima tinha amizade com quem, tinha inimizade com quem, devia a quem, e no final ele vai, através do tirocínio, chegar a umas hipóteses e diz, olha, foi uma morte acidental, foi uma morte por bebedeira, por proximidade, ou foi porque o camarada devia dinheiro do crack e não pagou e tudo mais. Então ele chega a isso, ele parte do todo e chega ao parto. Nós médicos também. Então quando chega uma pessoa com urina dessa, em coma e tudo mais, aí a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte, será que essa pessoa teve uma intoxicação? Vamos ver se ela tomou algum remédio para morrer e tudo mais. Qual foi a comida que essa pessoa comeu e a família? Porque, olha, se foram duas irmãs, então tem que ser alguma coisa comum. E uma das coisas mais comuns é o quê? Água e alimento. Aí o que é que nós médicos fizemos? Pegamos o quê? Eu quero o resto de alimento em sua casa. E da água. A água deu normal. Aí qual foi o alimento? Então, só comemos peixe nesse dia. Costuma comer peixe? Não. Qual foi o peixe? Arabaiana. Sinal muito doido, delicioso. Resultado, entra a arabaiana, leva para o laboratório central do governo do estado de Pernambuco. E o que é que era? Era uma toxina produzida por esse peixe, né? A famosa doença de RAF, entendeu? Que é uma doença gravíssima, entendeu? E essas pessoas pegaram, você veja, dificilmente você vai ter, digamos assim, possibilidade de se defender de uma doença dessa. Por que você vai ter dificuldade de defender? Porque você vai comer um peixe que você come eventualmente, tá certo? Foi o que aconteceu, e de contrair uma doença que podia matar. Felizmente, a da UTI já teve alta, né? Elas vão sobreviver, tá certo? Mas isso acontece bastante aqui. Um dos estados que mais acontece no Nordeste brasileiro, porque com muito peixe, tem muita praia, tem muito mar, é o estado da Bahia. Então, chama-se síndrome de RAF, ou a síndrome da urina preta. Não tem nem cheiro nem cor. Nem né? cheiro nem cor. Agora, claro que outras doenças podem escurecer a urina. Claro que nós médicos, vamos lá, né? Eu vou logo fazer o exame de hepatite. Hepatite, por exemplo, da colúria. Tem várias doenças. Eu vou perguntar se ela toma remédio. Tem alguns remédios que escurecem. Mas é o seguinte, como ela não estava com hepatite, o perfil hepático, TJ, TGP e gama-GT estavam normais. Ela não estava com icterícia, não estava com olho amarelo. Aí o que é que o médico foi? Comeu o quê? A arabaiana. Foi lá em cima do diagnóstico, fez o diagnóstico brilhante, o tratamento, uma das doenças assim... Podia morrer, doutor Deus? Podia ter morrido, inclusive uma foi para UTI, né? Entendeu? E, Cuidado, viu? Então, cuidado. Eu vou comer na casa de quem me chamar, mas se tiver arabaiana, eu vou passar aqui pro Edivaldo Silva. É uma toxina que ela dá uma necrose muscular, ela destrói a musculatura, né? E faz com que aquele músculo destruído, a mioglobina, faz com que você tenha insuficiência renal e pode, inclusive, morrer. Então, o peixe mais comum, na verdade, é a arabaiana, mas não é só ele, tá certo? Outros também têm isso, né? Outros também têm isso.